Bom, com os estudos que eu fui fazendo e os entendimentos que eu fui tendo, eu peguei e falei assim, opa, peraí. Não adianta também eu ficar pensando só em ultrassom, em radiofrequência e LED. Eu preciso entender todos os recursos que eu tenho aqui dentro da clínica e saber combinar esses recursos de forma individualizada. Então esse foi o ponto-chave de virada aí para mim. Então eu comecei a aprofundar estudos em radiofrequência, aprofundar estudos em ultrassom, entender os tipos de ultrassons que a gente tinha de uma forma muito mais assim, com respaldo científico mesmo, né? Então eu comecei a aprofundar essa parte científica. E aí eu comecei a entender, eu falei assim, peraí, não adianta também eu só aprofundar no conhecimento, no recurso, no equipamento. Eu preciso entender o meu paciente. Aí foi onde eu falei, peraí, vamos estudar mais fisiologia. Eu comecei a aprofundar em fisiologia. Entender, porque eu fazia ultrassom e falavam para mim que gerava lipólise, mas eu não sabia nem o que era uma lipólise. Eu fazia ultrassom e eu ouvia, achava bonito falar para mim que gerava apoptose, mas eu pensava que a apoptose é uma morte programada da célula de gordura. Tá, mas o que é essa apoptose? O que realmente acontece? Então eu falei assim, eu não posso ser esse profissional se eu quero ter um diferencial. Então eu comecei a entender. Peraí, então quando eu tô tá fazendo isso, tô ativando esse tipo de macrófago. Então, aí eu comecei a estudar sistema imune, comecei a estudar outras coisas de fisiologia e comecei a trazer isso para minha vivência para a parte clínica. Porque não adiantava também eu ter todo aquele conhecimento e saber aonde que eu vou encaixar isso. O que eu vou fazer aqui na hora que o meu paciente chega. Então foi quando eu comecei até entender mais e falei assim, olha, preparar esse paciente vai ser importante, eu não posso entrar direto com uma rádio. Às vezes eu vou ter que entrar aqui com uma suplementação, né? Na época a gente falava mais em suplementação oral, hoje nós já temos outras vias que nós podemos atuar aí de uma forma mais tranquila e com embasamento melhor hoje, intramuscular, né? Suplementação injetável de outra forma, né? Então assim, mas foi isso, Bruno, eu pensei que eu precisava aprofundar. Aí eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a utilizar melhor a minha radiofrequência que eu tinha, a programar de uma forma individualizada para cada paciente. Aí eu tinha outros equipamentos dentro da clínica, como em dermoterapia, como ultrassomzinho mais básico. Eu falei assim, então esse ultrassom aqui vai ser interessante eu utilizar antes de uma rádio, depois de uma rádio. Aí eu comecei a casar melhor esses procedimentos de uma forma individualizada. Aí entrou também a questão da hidrolipo. Falei, nossa, olha, se eu aplicar esse soro aqui nessa região, eu potencializo a ação do ultrassom. Então, para esse tipo de gordura, uma gordura mais durinha, uma gordura mais compacta, vai ser mais interessante para a gente se a gente fizer isso. Por conta disso, potencializo essa ação do ultrassom. Então, foi do conhecimento da fisiologia. E hoje o Lipoparme, o que ele se tornou? Ele se tornou, por mais que tenha um nome e às vezes possa parecer às vezes um método, mas ele se tornou uma metodologia que é diferente, ele te dá um caminho. Então hoje eu tenho um caminho, que eu chamo do ciclo do inevitável, né, que ele tem algumas etapas. Então é um caminho, como se fosse um GPS, que eu ensino os profissionais a trabalhar com aquilo que ele tem. Vamos imaginar aqui que a Pri, dentro da clínica dela, tem somente um ultrassom e uma radiofrequência. Vamos pensar, de acordo com a fisiologia e avaliação, que é o primeiro passo do ciclo aí do inevitável, como você pode utilizar esse ultrassom e essa radiofrequência no seu paciente, para aquele paciente que chega para você, mudando as programações de forma correta, entrando com a hidrolipo se for preciso, entrando com a intradermoterapia, né, com a aplicação de ativos a nível subcutâneo se for preciso. Então é mais esse entendimento hoje de um caminho, um GPS para o profissional ele entender e utilizar os recursos que ele tem, não ficar somente na programação pronta. Porque algo que eu escuto muito é, nossa, esse ultrassom aqui eu comprei, mas não presta porque não entrega resultado. Eu escuto isso demais, porque só fica na programação pronta. Não que a programação pronta é um problema, mas ela é uma programação feita, pronta, para todo tipo de paciente, para os pacientes de uma forma em geral. Né? Então, assim, é como se fosse um padrão ali. Às vezes também um ponto de partida, talvez, pode ser. Isso, até poderia ser. Mas é muito importante você saber por que você está colocando aquela dose para aquele paciente. Né? Então é um ponto que eu entendi e que hoje eu passo isso para os meus alunos. E isso se tornou, assim, um diferencial muito grande mesmo.
Hoje eu tenho alunos que com um recurso simples de ultrassom conseguem entregar resultados fantásticos, porque entendeu o caminho. Exato, entendeu por que você está usando, para quem é indicado, por que você faz as modificações que você precisa Justamente. fazer. É o conhecimento, né? Justamente. O conhecimento é a base de tudo, na verdade. É isso que Ah. você propõe, né? Sim, sim. Então, assim, às vezes a gente até tem uma dificuldade quando a gente vai fazer... Hoje a gente faz estruturas de lançamento, né? O Lipofarm hoje ele só é online. E a gente tem essa dificuldade na hora de passar, porque o pessoal fala assim, mas é um método de redução de gordura, quais os equipamentos que eu preciso ter? Eu falo, A maior não. dúvida de sempre, né? Né? Aquela dúvida comum. E eu falo assim, olha, se você tem um simples ultrassom, lá no curso você vai entender estratégias para utilizar ele. Se você tem uma clínica lotada de equipamentos e às vezes não sabe utilizar esses equipamentos, lá você vai entender as estratégias, porque é um curso de estratégias, né?